Capítulo 4. É preciso um Armando. Há dentro em mim a tendência de não arriscar. Quero ser amigo de todo mundo. Não gosto de conflitos nem controvérsias. Muitas vezes eu penso que o que estamos vivendo, aqui Noen se refere a seu mundo de tranquilas amizades. É bastante parecido com aquilo que São Paulo e os apóstolos viveram durante os primeiros anos do cristianismo. Celebrações íntimas na casa das pessoas, orações, conversas e apoio comunitário. Simples, mas muito reconfortante. Henry Nouwen. Só determinado tipo de comunidade, aquele que denomino comunidade espiritual, pode eliminar a obsessão que temos por uma segurança que exclui as pessoas, possibilitando que desfrutemos de uma segurança que inclui as pessoas. Jan Vanner, fundador da Lei Arc, comunidade espalhada por todo o mundo que dão aos deficientes a oportunidade de descobrir seu verdadeiro valor e beleza, conta a seguinte história. Em 1987, em Roma, os bispos que participavam de um sinódo sobre o papel do leísmo na Igreja Católica Romana foram convidados para uma reunião em comum, nas palavras de Vanner. A comunidade Fé e Luz de Roma convidaram todos os bispos a participar de uma reunião de sua comunidade, composta de pessoas portadoras de deficiência mental, seus pais e muitos amigos, especialmente jovens. Poucos bispos compareceram. Também participou a comunidade Lei Arch de Roma, como Armando, um extraordinário menino de 8 anos que eles haviam acolhido. Armando não anda e nem fala, e é bem pequeno para sua idade. Ele veio de um orfanato onde fora abandonado. O menino não queria mais comer, pois não queria mais viver afastado da mãe. Estava magríssimo e quase morrendo de inanição. Depois de algum tempo na nossa comunidade, onde encontrou pessoas que o acalentavam, amavam e queria que ele vivesse, o menino gradualmente começou a se alimentar de novo e a se desenvolver de maneira admirável. Ele ainda não anda, não fala, nem se alimenta sozinho. O corpo é inclinado e frágil e ele tem uma grave deficiência mental. Mas quando você o pega no colo, os olhos e todo o corpo vibram de alegria e empolgação, dizendo: "Eu amo você". Ele exerce uma forte influência terapêutica sobre as pessoas. Perguntei a um dos bispos se ele queria pegar o Armando no colo, e ele quis. Fiquei observando os dois. Armando se aninhou nos braços do bispo e começou a vibrar e a sorrir, os olhinhos brilhando. Meia hora depois voltei para ver se o bispo queria que eu pegasse o Armando de volta. Não, respondeu ele. Reparei que Armando, com toda a sua pequenez, mas com toda a força do seu amor em seu coração, tocava e transformava o coração daquele bispo. Os bispos são homens ocupados, têm poder e frequentemente sofrem agressões. Por isso, são obrigados a criar solidez e mecanismos de defesa. Mas alguém como Armando, grifo meu, pode penetrar nas barreiras que eles e todos nós criamos em torno do nosso coração. O Armando consegue nos despertar para o amor e abrir o poço de água viva e de ternura que está oculto dentro de nós. O Armando não ameaça, ele diz apenas: "Eu amo você, eu adoro estar com você". A comunidade espiritual é formada por pessoas que têm a integridade de abrir o coração e composta por aqueles que admitem suas falhas e faltas, pois as detestam mais do que detestam as falhas e as faltas dos outros. Assim descobrem que por baixo da mais fétida corrupção que existe dentro deles, flui uma fonte de água pura. Para que a comunidade espiritual se desenvolva, é preciso que alguém como Armando, alguém que seja amado em sua aflição e que, portanto, espalha um amor proveniente de seu próprio ser, sem interesses ocultos nem autopreservação. As deformidades de Armando eram físicas e, portanto, impossíveis de ocultar. As nossas são morais e mais facilmente ocultáveis.
Integridade é o primeiro passo. Precisamos confessar à nossa comunidade, a um amigo espiritual ou a um orientador espiritual que somos em nossos piores momentos. Precisamos contar a alguém nossas histórias sem deixar de fora, de maneira consciente, algum capítulo. A reação da comunidade vem em seguida. Se a reação não é o amor incondicional, nossa aflição se torna desespero. Nós mostramos parte do que somos à comunidade, que não nos inspira segurança. O resto escondemos. Nós nos desconectamos de nós mesmos e dos outros, mas se alguém nos ama como os membros do Larcher amam o Armando em suas atribulações físicas e espirituais, descobrimos que algo bom sobreviveu a todo trauma, algo puro que não foi contaminado. E, de repente, nos surpreendemos dividindo com os outros, sem esforço nenhum, isso que temos de bom e de puro. Agora são 4 horas da tarde. Há 1 hora fiz um difícil trajeto de carro para ver o Rich, um grande amigo. 2 semanas atrás eu falei dele para outro amigo, ocultando sua identidade, mas revelando coisas da nossa conversa particular, para elaborar um argumento. Como o meu segundo amigo não conhecia o Rich e teria dificuldade para reconhecê-lo, mesmo se o conhecesse, achei que não havia violado o segredo. Hoje de manhã, das 7h30 até quase 9 horas, o Rich discutiu comigo questões sensíveis e muito pessoais, buscando orientação espiritual. A certa altura ele disse: "Você sabe, o que a gente vem conversando nesses últimos meses é muito delicado e eu gostaria muito que você não comentasse isso com ninguém." Confesso que tremi. Até aquele momento nem passava pela minha cabeça a possibilidade de estar violando um parâmetro ético. Mesmo ao refletir sobre o que eu havia dito ao segundo amigo, eu não encarava aquilo como violação. Mas eu não sabia se o Rich iria encarar as coisas do mesmo modo. Então sorri e disse: "O privilégio de conversar essas coisas com você é precioso demais para ser violado." 1 hora depois de encerrada a nossa conversa, liguei para o Rich e perguntei se eu poderia falar com ele. Fiz o difícil trajeto até seu escritório e acabei de voltar para casa. Contei a ele o que fiz. Expliquei que minha conversa com o outro homem não me parecia uma violação da confidencialidade, mas confessei que me faltara a coragem de lhe contar a verdade quando ele mencionou que não queria que eu comentasse aquilo com ninguém. A resposta dele foi: "Eu notei hoje de manhã que depois daquele momento você ficou esquisito. Nas outras vezes, até aquele momento de hoje de manhã, você sempre apareceu tão natural." Eu fiquei sem saber o que aconteceu. Claro, a água viva que transbordava da minha alma ficou bloqueada pela minha covardia. Mas agora me abri, aflito diante dele. Provando da graça, a água voltou a fluir. A parte mais profunda de mim não é covarde, mas amorosa, forte e benévola. A energia de Cristo. O Rich sentiu o impacto de quem eu sou como cristão e eu senti o mesmo impacto dele. Nós nos conectamos no nível da nossa vida comum em Cristo. Ambos nos sentimos seguros. Só quando o vidro de perfume se quebra na presença da comunidade acolhedora é que a fragrância se espalha. Tudo numa comunidade espiritual é invertido em relação à ordem do mundo. É nossa fraqueza, não nossa competência, que leva os outros adiante. Nossos pesares, não nossas bênçãos, que derrubam as barreiras do medo e da vergonha que nos mantêm separados. A falta de que admitimos, não o sucesso que alardeamos, que nos unem na esperança. Uma comunidade espiritual, uma igreja é repleta de pessoas aflitas que viram sua cadeira umas para as outras, pois sabem que não podem viver sós. Essas pessoas aflitas caminham juntas com suas feridas, preocupações e fracassos. À amostra, mas são capazes de enxergar além da aflição, algo vivo e bom, algo integral. Todos nós temos feridas. Se cada um de nós for impiedosamente sincero sobre o que acontece em nosso coração, isso nos levará à aflição. Numa comunidade espiritual, as pessoas não conversam meramente sobre as feridas e as aflições.
Elas se arriscam e expõem os detalhes, não para todos, mas ao menos para uma ou outra pessoa. Fazer isso é apavorante. Parece um ato de tamanha franqueza, tão desnecessária, tão mórbida e severa. Pior, para muitos, admitir a aflição significa admitir também um relacionamento sofrível com Deus. Muitas vezes ouvimos dizer que a aflição é o caminho para um relacionamento mais profundo com Deus, mas raramente vemos exemplos disso. Às vezes pensamos que queremos que os outros acreditem que conhecemos a Deus, demonstrando o quanto somos firmes. Mas todos já fomos feridos, todos já falhamos. A rejeição fez brotar abismos de raiva que nem sabíamos que havia em nós. Choramos amargamente pela falta de benevolência e decidimos jamais deixar que ninguém voltasse a nos tratar assim. Nossa alma secou debaixo da fornalha dos desdém. As críticas nos fizeram sentir sem valor e então nos afastamos do envolvimento ou levamos a vida adiante com árida arrogância. Protegemos nossas mágoas com toda a ferocidade de uma leoa que vigia os seus filhotes. E como é praticamente impossível ver quem somos isoladamente dessas mágoas, pensamos que protegemos a nós mesmos quando, na verdade, preservamos as nossas mágoas. Beth e eu estávamos almoçando. Ela me pediu orientação para a sua jornada espiritual. Acho que eu lhe falei que 1 ano atrás, quando eu tinha 21 anos, fiz um aborto. Disse isso rapidamente e mudei de assunto. Mas até hoje me sinto muito culpada. Vivo pensando que um dos meus 3 filhos vai morrer porque eu matei o meu primeiro bebê. O que eu diria? E se ele pudesse falar, o que o Armando diria? Talvez seja melhor primeiro fazer outra pergunta. O que eu sinto? Imediatamente senti como se me afastasse dela, não por repugnância, mas porque estava confuso. Eu não queria dizer que ela já estava perdoada, porque a morte de Cristo havia expiado todos os seus pecados e que ela não seria mais julgada. Mas ela já sabia de tudo isso. Pude sentir o meu desejo de elaborar um argumento, de pronunciar a verdade e tentar convencê-la a acreditar nela. Beth não ouvia Deus cantar para ela com deleite, e eu achava que apenas dizer a ela que Deus estava cantando não a ajudaria a ouvir a canção. Enquanto conversávamos, ela se identificava como uma mulher que fizera um aborto, como uma assassina. Beth parecia nervosa. Acho que ela estava na defensiva, não tanto contra a crítica ou julgamento. Não creio que ela esperasse isso de mim. Fico imaginando se ela não estaria com mais medo de que eu falasse a seu intelecto, ignorando seu coração, de que eu lhe lembrasse daquilo que ela já sabia, esperando que ela, de algum modo, sentisse o impacto da verdade conhecida simplesmente porque eu a repeti. Pensei no Armando. Eu me vi como o Armando, um homem aflito que não podia tratar a Beth com superioridade. Eu não podia dizer, não posso oferecer-lhe senão a graça de Deus. Isso soava uma arrogante superioridade. Em vez disso, sussurrei para mim mesmo. Quem é você para julgar outra pessoa? Você precisa da graça tanto quanto Beth. Então olhei para ela. Vi somente uma criança assustada e aflita que desejava amor. Meus olhos se encheram de lágrimas. Senti uma onda de carinho dentro de mim e criei coragem para expressar em palavras o que havia de mais profundo em meu coração. Ah, Beth, que fardo terrível para carregar. Você precisa apenas relaxar e curtir os seus filhos. As palavras foram importantes, mas a energia que as carregava era ainda mais importante. Algo que saiu de mim tocou a pessoa que ela era de fato, não aquilo que ela fizera ou que ela temia. Nossos desejos de ser amado, mesmo quando menos merecemos, de tratar uma segura relação de proximidade com Jesus, são bem mais importantes para a definição de quem somos do que nossas faltas e medos. Mas isso é difícil de perceber. Sentimos mais culpa e dor do que o ávido desejo de ser amado.
E nos identificamos mais com aquilo que há de errado em nós do que com aquilo que Deus fez certo em nós. Isso acontece em parte por causa da nossa insana determinação de rotular uns aos outros, da nossa tendência de identificar as pessoas pelos seus problemas. Você sabia que ele é divorciado? Ouvi dizer que ela está tomando Prozac. Eles são os pais de menino de cadeira de roda. Alguém me disse que ela é lésbica. Ele é o tipo que se esquenta facilmente. Nós não somos os nossos problemas. Não somos as nossas feridas. Não somos os nossos pecados. Somos pessoas de extremo valor e beleza ainda não revelada. Se nós encararmos realmente, ficaríamos aflitos com o que veremos por causa do egoísmo, do medo, da ira, da luxúria que encobre nossa beleza espiritual, como prata embaciada pelo tempo. Mas a prata está lá, algo brilhante e intacto cintila através da mancha da nossa aflição. Quando rotulamos uns aos outros, fica difícil enxergar o brilho da prata. Só prestamos atenção à película embaciada que encobre a prata. Os rótulos nos fazem crer que os nossos problemas nos definem. É claro que os nossos problemas nunca são bonitos. Assim, ou os usamos para manipular as pessoas, fazendo que elas cuidem de nós, ou escondemos quem erroneamente pensamos que somos. O impulso de não arriscar é forte. Weiner diz que os bispos que sofreram agressões desenvolveram forte mecanismo de autodefesa, comportamentos autoprotetores obsessivos em seus relacionamentos. Todos agimos assim. O ímpeto que temos de nos proteger, de manter nossas mágoas de fora de vista para que ninguém possa piorá-las, é o ímpeto mais forte em nosso coração. E assim, permanecerá até que vivamos certos tipos de relacionamento, até que nos encontremos com o Cristo crucificado e ressurreto, até que nos conheçamos uma pessoa como Cristo, alguém aflito, mas belo, alguém como o Armando. Arrisco dizer que quando o bispo tinha o Armando nos braços, o que ele sentiu mais profundamente não foi a tragédia de um corpo deficiente e de uma mente que não funciona bem, mas o afago de uma alma viva que se derrama em puro amor. E esse afago define a conexão. Ele só acontece quando temos a confiança de que o repugnante e o conflituoso não vão pôr fim a um relacionamento. Confiança que nasce de outra confiança ainda mais forte. O que há de mais profundo dentro de nós não é aflição, mas beleza. A verdadeira beleza de Cristo. É preciso alguém como Armando para derrubar nossas defesas, para expor as nossas aflições e para tocar a nossa alma com amor. É preciso alguém como Armando para revelar Cristo, para nos ajudar a ver o milagre do Evangelho em nosso coração, a ver que debaixo de todo o fingimento e de toda a posse, debaixo das feridas da insegurança e do fracasso, a divina bondade. Se não houver um Armando, se ninguém se mostrar aflito o bastante para desfrutar o amor de Deus e partilhá-lo também, as nossas comunidades jamais se tornarão espirituais. Os conflitos inevitáveis que acabam eclodindo em todo o relacionamento nos levarão a tomar decisões não espirituais, nos conduzirão a relacionamentos que dispensam o espírito. No capítulo seguinte, examina uma comunidade em que não há um Armando e discuta aquilo que a comunidade espiritual não é. Numa comunidade não espiritual, fazemos de tudo para estar seguros sem as pessoas. Jamais desfrutamos da segurança com as pessoas.